tema de hoje é Jesus na casa de Zaqueu, mas traz para nós uma pergunta para a gente fazer uma reflexão. Sou digno da presença de Jesus em minha vida? Eu gostaria de propor a todos, a mim e a todos, que pudéssemos, à medida em que a história de Zaqueu for passando em nossos corações, fôssemos todos neste momento entendendo Zaqueu como nós. Porque embora Zaqueu não seja e não foi parecido com nós fisicamente, parecido com nós em autoridade, em poder, financeiramente, materialmente, fisicamente estamos falando, ele não era parecido, mas espiritualmente Zaqueu era como todos nós. E neste momento a gente vai então lembrando de Zaqueu. Zaqueu era um publicano. Era uma pessoa mal vista em todos os lugares em que passava. Zaqueu, como publicano, uma pessoa que cobrava impostos, mas não só isso. Ele cobrava os impostos e cobrava além dos impostos. Mas não só isso. Zaqueu também era chefe dos publicanos. Ele era muito rico. Não lhe faltava absolutamente nada em termos materiais. O povo não aceitava muito bem Zaqueu. Os poucos que falavam com Zaqueu era porque era necessário falar com Zaqueu. Zaqueu detinha autoridade para cobrar impostos, então era necessário falar com ele. Mas ele não era bem visto. Zaqueu se enriqueceu, não somente pelo seu cargo, mas porque também participava daquele sistema, daquele mundo, daquela época, em que todos os que pertenciam à classe dele se sobrepunham sobre os mais humildes. Então ele enriqueceu. Zaqueu tinha tudo que o mundo material pode oferecer a uma pessoa. Mas há um momento na vida de Zaqueu em que ele sente que alguma coisa não vai bem. Ele tem tudo. Mas por que o coração daquele homem está vazio? Ele procura de todas as formas o que preencher o seu coração. Mas tem um momento em que aqui eu vou dar um título, e esse momento acontece com todos nós e aconteceu com Zaqueu. A vontade. Então ele teve a vontade de preencher o seu coração. Porque embora ele tivesse tudo, alguma coisa lhe faltava. E quando nós nos dispomos a ter a vontade, a querer, nós somos favorecidos. E então, naquele momento, ele escuta que um tal Nazareno, que vem lá da Galileia, esse homem chamado Jesus, preenchia o coração dos menos favorecidos. Mas preenchia o coração dos que também eram favorecidos. Ora, então ele fez uma pergunta que muitos de nós fazemos. Eu fiz um dia. Quem é esse Jesus? Eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. Ora, ele preenche o meu coração. Eu quero esse Jesus. Então Zaqueu começa a partir dali a começar a compreender o que é preencher o coração. Ele começa a partir dali a ter os pensamentos de forma um pouco diferente daquilo que ele vinha fazendo. E então ele fica sabendo. Depois de algum tempo, ele sabe, Jesus vai passar aqui próximo da minha cidade. Ah, eu quero ver esse Jesus. Eu quero ver esse Jesus. Só que tem um problema muito sério.
Porque quando nós decidimos que Jesus vai fazer parte da nossa vida, nós encontramos algumas dificuldades. Mas Zaqueu, naquele momento de dificuldade, que ele sabia que haveria uma multidão de pessoas em torno de Jesus, que muitos não deixariam ele passar por conta da sua fama, por conta de tudo que já existia no Zaqueu velho, aquele homem velho. Mas ele queria transformar-se num homem novo. Então, neste momento, Zaqueu ele tinha duas possibilidades. Uma é deixar o homem velho falar por ele. Então ele contrataria, como ele tinha diversos funcionários, capangas, seja lá o nome que se dá para isso. E ele faria esses capangas entrar no meio da multidão, separar a multidão dali, para que ele encontrasse com Jesus. Essa era uma opção do Zaqueu velho. Mas Zaqueu não. Meu coração só vai preencher porque eu estou querendo algo novo. Eu não posso querer algo novo fazendo o que é velho. Então ele, Zaqueu, percebe a uma distância, quando Jesus está chegando próximo, da onde ele estava, aquela multidão cercando, e ele percebe uma árvore. Zaqueu, naquele momento, utiliza-se dos atributos que Deus nos dá, nos atributos que Deus nos oferece, que nós utilizemos. E Zaqueu utiliza, que é a nossa inteligência em favor do bem. Zaqueu corre para aquela árvore, sobe naquela árvore, mas Zaqueu tinha apenas humildemente um querer. Ele queria somente ver Jesus. Neste momento, é uma coisa que eu costumo chamar de o jeito certo. Ele fez a coisa certa, do jeito certo. Ele não utilizou-se do homem velho, mas sim do homem novo. Ele correu com seu esforço, com suas dificuldades, homem de baixa estatura, pequenininho. Não tinha nenhum funcionário seu carregando ele no colo. Ele correu com seu esforço, subiu dificultosamente na árvore. E lá ele ficou humildemente, apenas sabendo que o povo não gostava dele, mas ele, humilde, ele queria somente ver Jesus. Quem era esse Jesus que tanto ele queria? Só que aí, meus amigos, vem uma outra parte que eu chamo esta parte de o jeito de Jesus. E Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Existe uma frase, no meio que fala assim: Jesus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Zaqueu tinha se escolhido. Ele escolheu que ele queria conhecer Jesus. Ele queria saber quem era Jesus. E o jeito de Jesus é: eu lhe conheço. Jesus nunca havia visto aquele homem na sua frente. Mas Jesus conhece a todos nós intimamente. Jesus sabe do que precisamos, do que merecemos pela nossa vontade, pelo nosso esforço. Como nós estamos buscando os nossos objetivos. Jesus conhece a gente pelo nome. Então ele diz: Zaqueu. Isso deve ter surpreendido Zaqueu, assim como surpreende a nós, quando o nosso coração se enche do fogo do Evangelho de Jesus. Como dizia João Batista, um pouco antes de Jesus começar a sua tarefa: eu batizo com a água, mas quem vier depois de mim
batizará com fogo. E esse fogo é o fogo do Evangelho, o fogo da certeza de fazer o bem, de modificar as coisas através do bem. Zaqueu desce daquela árvore. Zaqueu é acompanhado por Jesus. E então Zaqueu conversa com Jesus. Aquele homem que se tornava humilde porque ele queria apenas ver Jesus. Jesus o chamou pelo nome. E ele não só viu Jesus, como ele esteve com Jesus. Mas aqui não termina a história de Zaqueu. E nem a nossa termina aqui. Porque agora tem um elemento fundamental. Agora eu tenho que agir. Porque eu tive a vontade, eu tive a dificuldade, eu superei a dificuldade pelo bem, não deixei o homem velho falar por cima de mim, eu deixei agora que o homem novo transforme o meu coração. Só que eu tenho que reparar aquilo que muitas vezes eu desfiz, aquilo que muitas vezes eu destruí, aquilo que muitas vezes eu deixei por fazer. Então Zaqueu declara a Jesus que metade de todos os seus bens ele daria aos pobres. E que todos aqueles que ele tivesse prejudicado de alguma forma, ele restituiria aquelas pessoas 4 vezes mais. Então Jesus, ele toma as suas palavras, e essas palavras eu tenho que ler para nós, porque Jesus é Jesus. Jesus diz o seguinte: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Esse é Jesus, pessoal. Esse é Jesus. Jesus não tem acepção de pessoas. Jesus não escolhe quem está capacitado. Eu sou capacitado, vou ser escolhido. Mas se eu tenho a vontade de seguir o Evangelho de Jesus, Jesus vai ajudar. Jesus vai capacitar. Jesus vai colocar no nosso coração o fogo, a chama do Evangelho, que é vivenciar a vontade de Deus nas nossas vidas. Não importa, pessoal. Não importa em que estágio de toda essa história de Zaqueu nós estejamos. Não importa. Pode ser que eu esteja na vontade de mudança. Pode ser que eu esteja na vontade de preencher o vazio do meu coração. Pode ser que não. Pode ser que eu já esteja um passo a mais. Pode ser que eu esteja neste momento passando dificuldades para exercer o Evangelho na minha vida. Para manter o Evangelho de Jesus como principal meta da minha vida. E é difícil, não é fácil. Mas, quando decidimos ali pela vontade de que o homem novo vai superar o homem velho, vamos deixar para trás todos aqueles problemas do homem velho. E daqui para frente, vamos enfrentar com coragem o homem novo, com o coração do homem novo. Não importa se estejamos nessa fase também. Não importa em que fase nós estamos. Importa que, quando decidimos seguir o caminho de Jesus, para o bem da humanidade, para mudar a humanidade, para mudar nós mesmos, porque falamos muito em mudança do mundo,
Mas nenhuma mudança acontece no mundo se não houver a mudança interior em cada um de nós, indivíduo. Por isso Jesus falou: Zaqueu, desça dessa árvore, porque hoje eu tenho que estar na sua casa. Ele chamou Zaqueu, ele não chamou aquele povo todo. Zaqueu, aqui ó, íntimo, dentro de mim. Estejamos nós sempre abertos aos ensinamentos de Jesus, mas sempre atentos em agir, em fazer com que este homem novo seja ação, seja constante, vigiando, como Jesus nos disse. Nos vigiemos para que o homem velho, o homem das facilidades, o homem que muitas vezes nos deixou com o coração vazio, mesmo diante da fartura, que este homem não mais apareça. Porque a maior fartura que possamos ter em nossas vidas é o coração completo. E o coração completo somente com o Evangelho que Jesus nos traz e que é esse fogo que arde em nossos corações, para que possamos assim olhar para os nossos irmãos e abrir os braços e falar: eu te recebo também, porque eu também te amo, porque eu também quero seguir e vivenciar a vontade de Deus na minha vida. Uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus.